E aí galera, beleza? Galera, eu tô fazendo essa teoria porque eu acabei de assistir o episódio 400 e bastante episódios de One Piece e eu queria fazer já há um tempo. E esse episódio especial eu irei falar minha jornada até a Grande Line. E eu demorei 3 semanas pra fazer, pois eu não escrevo muito rápido, ok? Fukuin com o vídeo. Aviso. A minha fruta pode ter sido criado já por alguém, então não vou dizer que eu criei. Eu teria andando na rua e um cara me pergunta: no céu tem pão? Eu diria: acho que sim, e então eu teria tido um ataque cardíaco e o cara diria: e morreu. Eu estaria num lugar onde eu vejo um senhor dizendo: finalmente você veio. Eu diria: quem é você? É ele. Deus. Eu ficaria feliz e Deus diria: você terá direito de reencarnar em qualquer mundo, direito a 2 coisas. E então eu falaria: Senhor, quero ir para o mundo de One Piece. Deus: ok, mas qual vai ser seu único pedido? Eu pediria: eu quero poder escolher ou criar uma fruta para mim, e quero também poder ter um poder de parar o tempo tipo Zaad do Didio. Deus falaria: acho que são ótimas coisas. Eu diria: Deus, mas como sabe o que anime você gosta? Deus diria: segui o roteiro, porra. E então ele me levaria para o mundo de One Piece e eu acordaria numa vila. E então automaticamente saberia as memórias do garoto que se chamava Vitor e tinha 8 anos. Galera, não sei o que fazer. E então depois de 9 anos, nesse tempo eu teria aprendido a usar espada e teria despertado aqui da observação e aprendido aqui do armamento, já que tinha pesquisado como desperta quando não tava no mundo de One Piece. Eu quando ia sair para o mar já estaria decidido minha fruta que eu ia criar e então apareceria uma fruta que comeria e receberia as informações dela. Nome da fruta: Copy no Mi, tipo Paramecia ou outro. Essa fruta pode copiar qualquer fruta contanto que toque no usuário da fruta para copiar as habilidades da fruta, mas tem um limite de copiar no começo que é 10, mas a fruta, se for treinado, esse limite pode ser aumentado até não ter mais limites, e essa fruta pode usar várias frutas ao mesmo tempo, podendo combinar os ataques e poderes e habilidades, tipo, se a fruta que tá usando for uma fruta tipo logia, vai ter o efeito da logia. Se for uma tipo zoa, vai poder virar o animal ou criatura que a fruta pode se transformar. Eu teria absorvido a informação e pensado: ponei um pouco apelão, e então eu sairia e compraria um barco pequeno e pegaria água e comida e minha espada e iria ao mar. Eu teria chegado numa cidade onde eu veria Luffy e Kobe, e então eu tocaria em Luffy que perguntaria: ué rapa, por que me tocou? Eu diria: você é um pirata, é? Ele diria: sou sim, tem algo estranho. Eu diria: você tem bando? Luffy diria: claro, já que sou o capitão. E então eu pediria para entrar no bando e ele aceitaria, e então, como na história original, até o Luffy e o Zoro foram enfrentar o capitão Morji Machado, que explicaria sobre as Akuma no Mi, e então usaria Gomu Gomu no pistol e acertaria o Morji, e o Luffy diria que eu estava o copiando e o Morji estaria surpreso e eu diria: eu comia Copy no Mi. Essa fruta pode copiar qualquer Akuma no Mi quando encosto no usuário, Luffy. Por isso me tocou nessa, seu imbecil. E então eu finalizaria um Morji usando Gomu Gomu no Bazooka. E então finalizaria um Morji e mandaria ele pra muito longe. Luffy falaria: tá me copiando, mas pelo menos meu bando tem agora 2 pessoas super forte. E então eu liberaria o Zoro e os marinheiros comemoraria. E quando Luffy fosse capturado pela o pássaro que o pegou, eu também seria capturado e ido junto com Luffy, onde eu e ele cairia na frente da Nami. Nami diria para o Luffy:
Oi chefinha, veio me salva. E então a luta seria a mesma contra os 3 piratas e então a Nami pediria para o Luffy se juntar a ela, mas Luffy recusa. E então eu e o Luffy diria que tava com muita fome. E então a Nami diria que pagaria o almoço do Luffy e do meu, e então depois de eu e o Luffy e eu come, então o Luffy pediria pra Nami entrar na tripulação, mas Nami recusaria e diria: eu odeio piratas, odeia. E então a Nami fala que poderia até aceitar se aceitasse alguns termos, e então a Nami prende o Luffy e leva o Luffy até o bag. E seria que nem a história original, até que eu iria, parece, junto com Zoro, e Zoro cortaria o bag. E eu pararia o bag de acerta Zoro nas costas e eu diria: Zoro, ele é imune a ataques de espadas. Ele comeu uma Akuma no Mi, e então usaria Gomu Gomu no pistol e acertaria a bag. E depois daria um chute no bag e depois usaria Gomu Gomu no rifle e acertaria a bag. E então mandaria ele a uma distância de 4 metros. E então Zoro e Nami usa o cachao do bag. E eu e o Zoro levaria a jaula de Luffy. E então depois de um tempo a Nami daria a chave para o Luffy no chao. Mas o cachorro teria comido, e então o prefeito aparece e levaria o Zoro, que iria dormir. E então o Luffy pergunta o porquê. O Luffy fala que o cachorro fica que nem uma estátua parada. E então o prefeito conta sobre o cachorro e sobre o dono dele. E então depois do cachorro come, o prefeito sente tremores e diz: o Mugi está vindo. E então todos fogem menos eu, e seria a mesma conversa. E então o Mugi ataca o Luffy. E então bem na hora que o Mugi iria atacar a loja, e o cachorro iria atacar o leão, e usaria Gomu Gomu no pistol e levaria o leão junto com o Mugi numa distância de 6 metros. E depois usaria Gomu Gomu no rifle e derrubaria o leão. E depois daria um Gomu Gomu no pistol na cara do Mugi. E o leão levantaria e usaria Gomu Gomu no Sushi e giraria o leão e derrotaria o leão. E o Mugi diria: o que eu diria: eu comi a fruta da cópia e copiei os poderes da Gomu Gomu do Luffy. E o Luffy apareceria usando Gomu Gomu no rifle, que o Mugi fugiria. E eu falaria o que aconteceu e falaria de mim e do Luffy. Bag usaria seu canhão que acertaria na casa que Zoro tava dormindo. Luffy Nami e o prefeito acharia que o Zoro teria morrido, mas Zoro teria acordado e levantado. E então o prefeito sairia correndo para onde o Bag, mas a Nami o segura, e mais ele se soltaria e iria até o bag. E eu, o Zoro e o Luffy Nami até o bag. E bem na hora que o bag ia acerta o prefeito, Luffy o protege. E então o bag foi usar o canhão, mas eu, o Zoro e a Nami apareceria. E o prefeito questionaria o Luffy, que daria um soco no prefeito. E ele desmaiaria, e a Nami questiona, e o Luffy fala que era o único jeito. E o bag estaria dizendo coisas sobre ele, mas o Luffy chamaria o bag de narigudo. E o bag usaria o canhão. E o Luffy impediria o ataque e devolveria. O Luffy fez isso e o bag se protegeria com os comparsas. E o Mugi falaria sobre mim. E o Luffy e o Kabaji apareceria e lançaria um Mugi. E o Luffy chutaria um Mugi. E o Kabaji iria pra cima de Zoro. E a luta do Zoro e o Kabaji começaria. E a Nami iria embora por enquanto. E a luta entre Kabaji e o Zoro seria a mesma. E a luta de Luffy também, por conta que não queria atrapalhar. E então depois da batalha o Amoradores teria aparecido e seria igual até a gente chegar no barco e apareceria os 3 piratas e o Zoro teria acordado e os 3 teria fugidos. E o prefeito falaria o mesmo. E nós iria embora pra próxima ilha. Nós teria chegado, mas o Zope veio com aquela mentira e diria que ele tava mentindo. E então eu, Luffy e o Zoro teria feito aquela cara assustadora, mas era brincadeira. E o Luffy falaria sobre o Shanks e o pai do Zope. Depois disso nós estaria comendo e o Luffy estaria falando do pai do Zope. E depois o Zope foi embora e seria que nem a história Capital Kuro. Mas na hora que Luffy ia cair, eu segurei ele, e bem na hora que eu ia pra cima
cima eles fugirão. Aí então o Usopp foi contar, mas ninguém acreditou e seria que nem a história original até na hora do ataque, onde o Luffy estaria indo no norte correndo e o Usopp chegaria primeiro e teria ido junto também chegado, mas ele teria oferecido o tesouro da Nami e a Nami daria um soco no Usopp e o Usopp questionaria e a Nami discutiria com ele, mas eu diria: Usopp, você me dá cobertura e eu ataco, e o Usopp aceitaria e eu iria atacar, e então todos os piratas veriam e ataca e eu teria ido pra cima e eu desviaria de todos os ataques com meu haki da observação e então eu começaria os golpeandos e o Usopp dava cobertura e eu usaria contra o bando Gomu Gomu no pistol e acertaria metade e depois daria um Gomu Gomu no rifle e acertaria novamente, só que no Capital que tava lá ele desviaria, mas eu mandaria pra direção dele derrubando a todos, mas o Capital ele teria pulado por cima, mas ele teria conseguido, mas eu teria virado as costas e o Luffy e o Zoro e o Luffy diria: e rapaz, já acabou. Eu diria: não, ainda tem aquele cara que nem sei o nome, e o Capital Kuro, e então o Luffy iria atacar aquele cara, mas ele desviaria e eu chegaria dando Gomu Gomu no pistol e acertaria ele, falaria: e você bem forte, derrotou o bando inteiro, e o cara teria hipnotizado o bando falando que eles ia ficar mais forte e eles ficaria mais forte e então eu iria pra cima derrubando a todos e usaria, e o Luffy usaria também junto e nós usaria Gomu Gomu no duplo de pistol derrubando vários e eu usaria Gomu Gomu no Mushi e derrotaria todos os piratas e o Luffy ficaria surpreso novamente, e então o Capital tenta me hipnotizar, mas ele acaba hipnotizando o Luffy que dormiria e então eu daria um soco na cara do cara e então eu daria Gomu Gomu no pistol e ele iria pra cima do barco. O Capital chamaria os irmãos Nyaban e ele mandaria atacar, mas um deles iria pra cima do Zoro e Zoro matar, mas ele cortaria o Zoro e pegaria duas espadas do Zoro e Zoro ficaria com raiva e atacaria, e o outro irmão iria pra cima, mas eu atacaria ele com Gomu Gomu no pistol e ele estaria surpresos. Nós voltaria pro mar com um novo barco e então, como o anime, no meio do mar o Luffy mostrava a bandeira, mas o Usopp diria que tava ridícula e que ele tinha 50 anos de experiência, e depois disso o Usopp teria feito a bandeira e todos ficariam surpresos. Depois disso seria como a história original, até o Luffy defender a bola de canhão. Eu teria cortado ela ao meio e teria feito picadinho com a bola de canhão. Luffy ficaria surpreso com o que eu fiz e Zoro ficaria também vendo minha habilidade de espada, e então depois de um tempo eu Nami Usopp Luffy teria entrado e seria a mesma coisa até o Luffy chama o Sanji para pedir comida, e quando o Sanji teria entregado a comida ele começou a ser gado da Nami. Eu diria: mano, você idiota, por acaso? Sanji, cala a boca, seu lixo, eu falo. Não, seu rei do gado, Sanji falaria. Ora, seu lixo maldito, você só é um lixo, nem me venci na luta, eu falaria. Que ver, eu te quebro na porrada como se fosse nada, Sanji. Veio pra cima então, Gomu Gomu no pistol e Sanji desviaria e me daria um chute que me acerta, mas eu usaria Gomu Gomu no rifle e acertaria na cara do Sanji, que cairia sentado no chão, e eu daria 10 socos na cara de Sanji e no último golpe usaria Gomu Gomu no duplo de pistol, e o dono do restaurante apareceria e seguraria minha mão e falaria para eu parar, e eu pararia de socar o Sanji, e o velho falaria pro Sanji que não precisava mais ele no restaurante, e veio com aquele papo do anime, e depois de um tempo que o Jin apareceria e o Sanji daria comida, e o Luffy tenta chamar o Sanji, ora tripulação, mas ele recusaria porque eu estaria nela depois de um Capital do Krieg, e eu só ficaria observando até o Mihawk. Quando ele derrota o Zoro, o desafio, ele me pergunta: por que me desafiar? Eu diria: se eu quiser ser o homem mais forte do mundo, eu tenho que ser um dos melhores espadachim e o melhor usuário de fruta. Mihawk, fruta.
Eu diria, eu comia copy-copy-no-mi essa fruta cópia qualquer fruta. Miavk, que fruta é essa? Nunca ouvi falar. Mas deve ser uma das Akuma no Mi mais forte. E então eu uso aqui do armamento. Na minha espada e Miavk fica impressionado. E Zoro e todos perguntam o que é aquilo. Miavk, parece que eu posso lutar com minha espada verdadeira. E então eu usaria sem cortes divinos. E Miavk desviaria e tentaria me cortar. Mas eu usaria a Baribari no Mi. E ele não me acertaria. E então ele diria: você copiou uma fruta que nem espadachins pode ferir. Admito, você tem talento. E então ele usaria ataques muito rápido. Mas conseguia usar a Baribari no Mi. E então eu tentaria usar minha espada para cortar o Miavk. E então o Miavk desvia. Mas eu apareço usando tudo. E cortaria a bochecha do Miavk. E então ele pega a sua espada Ayoru. E então ele tenta me corta com usando pouca velocidade. Mas eu uso a Gomu Gomu junto com a Baribari. E acerta um soco no Miavk. Mas soco nem dá efeito. E ele diria: talvez você seja o mais forte desse mar, pois você conseguiu me cortar mesmo sendo pouco e tá usando uma estratégia para tentar lutar de igual para igual comigo. Olha, você se não morrer tem meu respeito. Eu ficaria confuso e ele guardaria a espada e diria: eu não só uso espada. E ele me dá um soco no estômago, mas eu usaria o corpo de borracha para tentar diminuir o impacto, que funcionaria e acertaria um soco na boca do Miavk que fazeria ele cuspir sangue. E ele diria: você tem meu respeito, garoto. Usou o corpo de borracha para diminuir o dano, mas se não fosse por isso eu teria te derrotado naquele ataque. E então ele usa a velocidade e me acerta uma sequência de 100 socos e 20 deles iria para me acertar. Mais alguma coisa defende os ataques. E Miavk pensaria que Fukara é feliz e pensaria: mas como será que foi ele? Eu ataquei com 20% da minha velocidade. Não foi ele, mas eu senti como se fosse uma palma da mão rebatendo os ataques. Então eu sem tempo usaria Gomu Bari no 4 pistol. E Miavk desviaria e pensaria: ele não só pode usar as frutas ao mesmo tempo, mas combinar os ataques de diferentes frutas. Se ele treinar e tiver as Akuma no Mi mais fortes do mundo, ele poderá ser o homem que nunca será superado, o homem mais forte do mundo. E então ele veria com toda a velocidade e usaria a Haki da observação e iria conseguir me cortar, mas eu usaria o Haki da observação para usar a Baribari no Mi para ele não me cortar, mas ele me cortaria na barriga e eu perceberia que estava usando o Haki da observação avançado. Eu cairia, mas levantaria dizendo: eu não acabei. Miavk diria: sua resistência é impressionante. Qual o seu sonho? Eu falaria: eu quero ser homem, que será uma lenda, o que nunca será superado. Então ele falaria: vou te deixar vivo, pois você está no caminho. E o Sanji me salvaria não porque gostava de mim, mas porque eu, quando comia a comida dele, eu diria que Sanji, se não for o melhor cozinheiro do mundo, ele está entre os melhores. Eu admiro a culinária de Sanji, mas ele não vai entrar na tripulação. Eu queria pedir desculpa, mas acho que ele não me perdoaria, e pelas porradas na cara dele, ele diria: me desculpa por ter te irritado, e aceito suas desculpas. E então eu sorriria e desmaiaria, e de tanto ferimentos, e pelas espadadas do Miavk, que diria: eu declaro que você é o homem mais forte do East Blue. E o Luffy riria feliz de felicidade, e o Don Krieg ficaria com muito irritado, e bem na hora que ia me atacar, junto com Sanji, o Miavk defenderia e pensaria: eu o protegerei dessa vez, pois eu acredito no seu potencial. Na próxima não o salvarei. E então o Miavk jogaria Don Krieg para 20 metros no mar. E então, quando ele volta, o Luffy começaria a lutar com Don Krieg, que seria igual. Depois de um tempo eu sairia e não tinha ninguém nas ruas, e então eu perceberia que estava na ilha do Arlong. Então eu iria ao Arlong Bark, que estava a 100 metros. Depois de 3 minutos eu
chegaria e veria Luffy enfrentando Arlong, e então eu acertaria no Arlong um gomu no pistol na cara dele, mas Arlong me atacaria, eu desviaria, mas ele perceberia meus machucados e acertaria um machucado mais grave que Mihawk tinha feito, e então eu cairia, mas eu levantaria e me afastaria 3 metros, e usaria gomu no metralhadora de borracha, e acertaria todos os ataques em Arlong, que veria Luffy vindo em sua direção, ou então o Arlong acertaria Luffy com uma força 2 vezes mais forte que o anime, e o Luffy que quebraria a janela, e perceberia a situação, e sobre o quarto, e então ele no quarto de mapa da Nami, e seria igual, mas na hora que Luffy sai dos destroços, Arlong teria saído dos destroços e diria: como você usa Monkey D. Luffy, eu o matarei, e Luffy seria espacado, e ninguém poderia lutar e ajuda o Luffy menos eu, que eu uso um gomu, ele solta Luffy, eu pego Luffy e coloco ele na frente da Nami, e Luffy me agradeceria, eu encararia como ele, então eu iria de frente com o Arlong que nem ele veio de frente, e acertaria um soco na cara de Arlong, e depois daria novamente múltiplos socos na cara de Arlong, e então eu daria um gomu no duplo de pistol, e Arlong iria para trás, e então eu daria em sequência vários socos, e usaria gomu bari no 4 pistol, e todos ficaria surpreso que separei minhas pernas e braços menos Luffy, Zoro, Sanji e Nami, e então acertaria os 3 golpes menos um e usaria para finalizar, já que o soco que Arlong deu em mim estava aberto e sangrando, mas eu não conseguiria o vencer, e então eu usaria o Gear Second de Luffy. Se perguntaria o que era aquilo, eu pensaria: eu só sei usar isso por conta que vi o anime, que sorte que eu me lembro, mas eu tenho que enfraquecer o Arlong, não vai ser derrota usando a metralhadora de borracha, e então eu iria com muita velocidade e daria 10 socos na, então eu daria meus golpes de espada e cortaria Arlong 4 vezes, mas minha espada teria lâmina muito danificada por conta da resistência de Arlong, e então eu usaria o último ataque, gomu no metralhadora de borracha, e iria tão rápido que eu daria 500 socos em 13 segundos no Arlong, destruindo todo o ambiente à volta, e então eu pagaria minha espada e diria adeus Arlong, e tentaria o corta, mas não dá mais pra corta, pois minha lâmina estava muito danificada, e eu diria: eu não o matarei, mas dá o fora daqui, se eu souber que você voltou aqui eu vou te eliminar. Ele levantaria e todos os capangas vivos pegariam um barco e iria embora, e então todos começariam a gritar em uma felicidade. Depois disso nós iria embora depois da festa. Depois que nós tivesse no mar, e cairia 2 folhetos, e nós veria, e era minha recompensa, e do Luffy, do Luffy, já que eu derrotei o Arlong, e também porque ficará sabendo que consegui lutar contra Mihawk e sobrevivi e fiz ele sangrar um pouco. Ok galera, minha recompensa e de 40 milhões, e do Luffy de 30 milhões, e eu e o Luffy ficaria comemorando, e o Zoro pensaria: nós vamos ser muito procurado prontamente o Vitor, e virão os mercenários mais fortes e durões. Seria tudo como a história original. Mas quando Mihawk foi falar do Luffy de mim, e então ele falaria de mim e da minha fruta, e Shanks após ouvir sobre minha fruta, Shanks diria: esse garoto, dependendo das frutas que copiar e do jeito que usar e combinar ataques, ele pode ser um problema pros imperadores, e para mim pode se tornar o homem mais forte do mundo que ninguém nunca irá superar. Depois iria até a história original, até quando fui à loja de espada eu teria 2 milhões de dinheiro, já que eu peguei de Arlong, daria uma das espadas lendária de graça, e eu olharia uma espada e o senhor diria: essa espada foi descoberta no fundo do mar, quando alguém tocava nela sugava algo negro que revestia no braço de quem pegava, e às vezes a maioria quem pegava morria, mas nem tente pegar pra usar ela, tem que usar luva.
ervas. Eu a pegaria e ela e aquela mulher que esqueci o nome que parecida com a Kuina me diria que muito perigoso e então mesmo assim a seguraria e a espada sugaria meu arco e o homem ficaria se perguntando por que tô fazendo aquilo junto com a mulher espadachim e então aquela espada misteriosa pararia de sugar meu arco e uma voz em minha cabeça diz, você é digno, e então o cara ficaria muito confuso e a mulher diria parece que você a dominou e eu diria, quanto é? O velho diria, só por esse feito sai de graça. Eu ficaria feliz e aguardaria na bainha. E eu daria minha espada pro que tava com a lâmina muito desgastada e sairia da loja, e iria testar a espada. Depois de um tempo eu saberia que o Luffy ia ser executado. E então eu iria com toda a velocidade. E então eu chegaria junto de Zoro e Sagi. E diria que eu ia derrotar os piratas. Eu derrotaria vários piratas e bem na hora que o raio ia cair eu pegaria Zoro que me questionaria. Mas ele teria visto o raio. E Zoro ficaria agradecido. Seria que nem a história original. Mas quando o Smoker apareceria eu diria que eu ia enfrentar ele. Então o Luffy dói o Smoker diria, vamos ver se sua recompensa de 40 milhões realmente merece essa recompensa. E então eu ativaria meu Aki e daria um soco no Smoker que me perguntaria, mas como? Eu diria, esse é o Aki do armamento. Quando um usuário de frutologia e acertado com o Aki do armamento mesmo com o efeito do Aki chegar ao corpo original, ele não merece essa recompensa de 40 milhões e sim de 60 milhões de berries. Ele é muito perigoso. Será que o chapéu de palha tem essa técnica? E eu daria um soco no Smoker que desviaria e Smoker me acertaria um soco. Mas como eu copiei a fruta dele eu não seria acertado e eu diria, sem perguntas Smoker, eu comi uma Akuma no Mi. A copi no Mi. Essa Akuma no Mi pode copiar qualquer fruta e pode usar o quanto quiser no tempo que quiser e pode usar outras Akuma no Mi ao mesmo tempo. Smoker em pensamento, esse moleque deveria ter 100 milhões de recompensa. Talvez só um vice-almirante ou um almirante pudesse o derrotar. E então eu puxaria minha espada e ela sugaria meu Aki. Depois pararia e a revestiria com Aki. Smoker pensaria, ela tá segurando a espada misteriosa como se não fosse nada. Ele também. E um espadachim eu não consigo agora o derrotar. Vou acabar morto. E quando vi que o Smoker teria se distraído eu fugiria. Smoker só pensava, eu tenho que ir em forma marinha. E então quando veria o barco longe eu sairia voando com a fruta do Smoker. E então quando chegaria todos me perguntariam como estava voando eu diria, copiei a fruta do chaminé o homem fumaça, e nós fazeria promessas, eu vou ser o rei dos piratas, eu vou encontrar o All Blue, vou fazer um mapa do mundo, eu vou ser um bravo guerreiro do mar, eu vou ser o homem mais forte do mundo, e então nós iria pra Grande Line.